Olá, turma! Vamos à nossa videoaula explicativa da semana. Eu resolvi fazer a gravação dessa videoaula em decorrência do nosso problema técnico na nossa última live, que ficou faltando o finalzinho dessa aula sobre esse assunto. Então, quando a gente fala de respiração celular, muitas vezes a gente se pergunta para que a gente respira, né? E toda vez que a gente fala em respiração, a gente tem que parar para pensar se a gente está falando em respiração, no movimento de inspiração e expiração, ou se a gente está falando desse processo de respiração que vai acontecer a nível celular. Existe uma relação entre esses dois processos, né? Porque a respiração celular, ela só é possível se a gente garante ao nosso organismo matéria orgânica como matéria-prima e se a gente também oferece ao nosso organismo ou não oxigênio para que esse processo metabólico possa acontecer, né? Então, diariamente a gente consome uma série de compostos orgânicos, dentre eles os carboidratos, as proteínas, os lipídios, e todos esses compostos, eles servem de fonte de energia para as nossas células. Mas quando a gente fala em energia a nível celular, a gente tem que pensar que a célula trabalha com uma moeda energética específica, que é a molécula do ATP. Então, de alguma forma, a gente precisa converter todos esses compostos orgânicos adquiridos através da alimentação nessa moeda de energia que a célula consegue utilizar, que é a molécula de adenosina trifosfato. Então, aqui a gente tem a estrutura do ATP, né? O ATP ele consiste numa molécula de adenina unida a uma molécula de ribose, que se liga então a 3 grupos fosfato. Então, a gente tem aqui a adenina, que é uma base nitrogenada púrica, ela tem 2 anéis, ligada a uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, e ligado, então, a essa adenosina, a gente tem esses 3 grupos fosfatos. Quando a adenosina se liga a um só, a gente tem a adenosina monofosfato. Quando ela se liga a 2, a gente tem a adenosina difosfato. Se ela se liga a 3, ela forma a adenosina trifosfato, que é a molécula de ATP com a qual a célula consegue trabalhar. Então, o ATP, ele é um nucleotídeo de RNA, né? Porque ele tem a base nitrogenada adenina, tem a pentose, é a ribose. Então, é um nucleotídeo de RNA. E a molécula de ATP, ela vai armazenar energia entre as ligações fosfato, né? Então, quando as ligações entre fosfatos são rompidas, há a liberação de energia que a célula consegue utilizar para trabalhar. Esse ATP é importante, né, ressaltar que uma vez produzido, ele é prontamente fornecido para a célula, disponibilizado para a célula, que vai utilizá-lo então de forma imediata. Por quê? Porque a célula não consegue armazenar essa energia. Se ela tiver de armazenar, ela vai armazenar essa energia contida no composto orgânico, né? Então, quando o nosso organismo quer armazenar energia, a longo prazo, ele converte os carboidratos em lipídios, né? Carboidratos ele armazena lá no fígado e na musculatura na forma de glicogênio, e o excesso de carboidrato ele transforma em lipídio que a gente acondiciona no tecido adiposo. O objetivo, então, do processo de respiração celular é fazer, então, a conversão da energia presente nesses compostos orgânicos em ATP para que a célula consiga, então, realizar suas atividades normais. Numa visão geral do processo respiratório, a gente consegue ver nesse desenho esquemático a ocorrência das 3 reações da respiração. Aqui em laranja a gente tem a glicólise, seguida aqui ó, em azulzinho a gente tem o ciclo de Krebs, em rosa a gente vai ter aqui a cadeia respiratória, né? Então, o combustível mais comum para o processo de respiração celular é a glicose, mas a célula eventualmente ela pode se adaptar a usar outras fontes de energia que não a glicose, né?
As células elas vão obter essa energia, então, mediante a oxidação ou queima dessa glicose, e essa queima ela vai acontecer de forma gradual, em 3 etapas. A primeira a gente chama de glicólise, a segunda a gente chama de ciclo de Krebs e a terceira a gente chama de cadeia respiratória. Por que o processo de respiração celular não acontece em poucas etapas? Porque senão eu liberaria uma quantidade de energia muito grande. Isso seria inviável para a manutenção da vida, né? À medida que eu fragmento o processo, eu vou liberando essa energia de pouco em pouco e eu consigo aproveitar a maior parte dessa energia que estava inicialmente contida aqui na molécula de glicose. Então, só de maneira bem esquemática, a glicólise, eu tenho a glicose entrando e formando 3 moléculas de piruvato ao final. Nesse processo, eu vou ter um saldo de 2 ATPs e um saldo de 2 NADH. E aí, esse piruvato ele pode seguir 2 caminhos. Ou ele vai para a via fermentativa, ou ele vai para a via oxidativa, que é a respiração celular propriamente dita. Se ele tomar como opção a via oxidativa, eu vou ter, no momento, né, da entrada desse piruvato no ciclo de Krebs, um processo de oxidação, no qual eu gero também 2 CO2, gero 2 NADH, e aí o acetil vai interagir com a coenzima A, formando acetil-CoA, que vai sofrer o ciclo de Krebs. Vocês vão precisar conhecer todas as etapas desse processo? Não, mas é importante que vocês entendam quais são os produtos dessas reações, né? Depois, então, do ciclo de Krebs, eu vou ter a cadeia respiratória. A cadeia respiratória, ela conta com esses NAD e FADH2 que foram gerados ao longo da glicólise, da oxidação do piruvato e do ciclo de Krebs propriamente dito, né? Vamos falar mais dessas reações em detalhes à frente. Então, quando a gente fala de respiração celular, a gente vai pensar na mitocôndria. A mitocôndria é essa organela aqui, né? Duplo membranosa. Ela tem essa membrana externa que é lisa, essa membrana interna que é cheia de invaginações, de dobramentos, que a gente chama de crista. E eu tenho, então, algumas porções importantes, né, de se conhecer nessa mitocôndria. Existe a crista mitocondrial, que é essa invaginação, e existe a matriz mitocondrial, que desempenha o papel do citoplasma da mitocôndria. Quando a gente olha esses desenhos esquemáticos da mitocôndria, a gente tem aquela ideia equivocada de que as mitocôndrias são todas em forma de bastão, né? Então, aqui tem uma prova de que não é bem assim, em que a gente tem uma eletromicrografia mostrando uma mitocôndria aqui quase que circular. Elas são organelas, então, alongadas, geralmente em forma de bastão, vão estar presentes em praticamente todas as células eucariotas e o número vai variar de acordo com o tipo celular. Células que necessitam de muita energia têm mais mitocôndria e o inverso também é verdade. Ela possui 2 membranas, né? A membrana externa que a gente viu que é lisa, que a função dela basicamente é proteção da organela, e a membrana interna que é cheia de invaginações ou pregas, que vão aumentar a superfície de contato, né? E vão favorecer a ocorrência de reações específicas. A região limitada pela membrana interna é conhecida como matriz mitocondrial, né, que é o citoplasma da mitocôndria. E nesse ambiente que a gente vai ter os ribossomos, o DNA mitocondrial e outros componentes químicos, né, da mitocôndria. E esses componentes, eles vão garantir a essa mitocôndria a capacidade de sintetização das suas próprias proteínas e também a capacidade de sofrer duplicação por si só. A principal função da mitocôndria é fazer a conversão da energia química potencial das moléculas orgânicas numa forma que a célula consiga utilizar, que a gente chama de ATP. E 2 das fases do processo de respiração celular ocorrem na mitocôndria, que é o ciclo de Krebs, que vai acontecer na matriz, e a cadeia respiratória, que acontece na crista mitocondrial. Então,
vamos iniciar a respiração celular propriamente dita. A primeira etapa da respiração celular é glicólise. Como o próprio nome diz, açúcar, lise é quebra. Então, glicólise é a quebra da glicose. É uma etapa que vai acontecer numa sequência de 10 reações e uma característica extremamente importante é que a glicólise acontece no citoplasma da célula. Então, a gente tem aqui uma célula representada, em que a gente vê a membrana plasmática dela, vê aqui retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, conseguimos enxergar carioteca, o núcleo, o nucleolo, e aí a gente tem aqui nesse citoplasma as mitocôndrias que vão realizar, né, as outras etapas desse processo de respiração celular. Mas a glicólise acontece aqui, ó, no citoplasma. O que é a glicólise? A glicose ela vai entrar, ela vai sofrer uma sequência de reações. Essas reações, elas gastam 2 ATPs para acontecerem. E aí, eu gero um produto intermediário, que é o gliceraldeído 3-fosfato, que vai sofrer, né, 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, que vão sofrer o restante das reações. Ao final do processo, a glicose é transformada em 2 moléculas de piruvato. Essa e essa aqui. São 2 moléculas de 3 carbonos. E nesses processos, eu gero aqui 2 ATPs aqui embaixo, 2 ATPs aqui em cima, 1 NADH por conjunto de reações. Então, o meu saldo, né, do processo de glicólise são 2 ATPs. Então, eu produzo 4, mas eu consumo 2. Então, eu tenho um saldo de 2 ATPs e eu gero um saldo de 2 NADH, além dos piruvato, né? Que são gerados 2. O que é esse NADH? O NADH é um aceptor intermediário. É alguém que carrega temporariamente com ele elétrons e hidrogênio, né? Para quê? Para fornecer mais à frente, em outra etapa do processo de respiração celular. Esse NADH, então, né? Ele tem essa capacidade de captar elétrons energizados e íons H+, e eles são, então, chamados de transportadores de elétrons e hidrogênios da respiração celular. A glicose, né? Ela não necessita de oxigênio para sofrer o processo de quebra na glicólise, né? Agora, as etapas seguintes, elas são etapas aeróbias e só vão ocorrer se existir oxigênio disponível. Não havendo oxigênio disponível, esse piruvato ele não vai seguir para o ciclo de Krebs nem para a cadeia respiratória. Ele vai entrar na via fermentativa, produzindo etanol e CO2 na fermentação alcoólica e produzindo ácido lático na fermentação lática, né? Esse é o processo de fermentação que a gente vai falar mais para frente também. Então, resumindo, na glicólise, a glicose com 6 carbonos vai ser quebrada em 2 moléculas de piruvato, cada um deles com 3 carbonos. Nesse processo, eu tenho um saldo de 2 ATPs, eu tenho um saldo de 2 NADH. Se o oxigênio não estiver presente, o piruvato vai seguir via fermentativa, né, sofrendo fermentação lática ou alcoólica. Pode ser acética também, né, dependendo do ser em questão. E o piruvato poderia, na presença do oxigênio, entrar para a mitocôndria para sofrer o processo de respiração celular. Então, partindo do princípio que o oxigênio está presente, vai ter início, então, a segunda etapa do processo respiratório, que é o ciclo de Krebs, que acontece na matriz mitocondrial. Então, aqui, ó, no citoplasma da mitocôndria, tá? Primeira coisa que vai acontecer, os 2 piruvatos que foram gerados lá na glicólise, eles vão sofrer uma reação de oxidação. Nessa reação de oxidação, eu vou transformar o piruvato em acetil-CoA. Nesse processo, eu vou ter entrada da coenzima A, entrada de NAD+, e vai ter a saída de 2 moléculas de CO2, 2 moléculas de NADH.
Na verdade, um piruvato libera 1 CO2, um piruvato libera 1 NADH. Como são 2 piruvatos entrando, 2 CO2 saindo, 2 NADH saindo. Uma vez, então, que eu vou ter a oxidação desse piruvato a acetil-CoA, eu vou ter início do ciclo de Krebs. Então, os 2 piruvatos produzidos na glicólise no citoplasma vão migrar para a mitocôndria. Para isso, eles precisam atravessar a membrana plasmática. Nesse processo de entrada, eu vou ter, então, a oxidação com a saída de um carbono que é retirado como CO2, né? Então, ele sai como CO2. E aí, esse acetil, que tem agora 2 carbonos, vai reagir com a coenzima A, formando um acetil-CoA, que é o reagente inicial do ciclo de Krebs. Nesse processo, eu vou ter também a formação do NADH, que são esses NADH que estão indicados aqui em vermelho. Então, acetil-CoA formado, ele vai entrar no ciclo de Krebs e vai sofrer também um conjunto de reações. Vocês precisam saber essas etapas? Não, mas vocês precisam lembrar de que essas reações elas vão gerar a formação, para cada piruvato, cada acetil-CoA, eu tenho a liberação de 1, 2, 3 NADH, 1 FADH2, 1 GTP e também tem o desprendimento de CO2, que está aqui indicado, né? Então, cada piruvato libera 2. Então, se são 2 piruvatos que entram no processo, são gerados 2 acetil-CoA. Com isso, eu libero 6 NADH, 2 FADH2, 4 CO2, 2 ATPs ao final do processo, né? Então, esse acetil-CoA entra no ciclo de Krebs. Durante essa sequência de reações, são liberados 2 CO2, 1 ATP. Aqui ele está somando 4 NADH, mas entendam, são esses 3 mais o 1 daqui, né? Então, o ideal seria 3 NADH, né? Porque eu estou falando do ciclo propriamente dito, 1 FADH2 para cada piruvato, né? E o FADH2, ele vai ter a mesma função do NADH, ou seja, ele é um carreador de elétrons temporário, né? Então, ele carrega elétrons ricos em energia para a cadeia respiratória, que vai ser a última etapa. Repare que a glicose, que possuía 6 carbonos, ela foi quebrada em 2 piruvatos e esses foram convertidos em CO2, né? Então, eu vou ter o desprendimento dos 6 CO2, 2 aqui no processo de oxidação para entrada na mitocôndria, 4 por piruvato, que vai sofrer o processo de ciclo de Krebs. Dessa maneira, dizemos que a respiração corresponde à oxidação completa da glicose, transformando-a em 6 moléculas de CO2. Para cada 2 piruvatos que entram, então, no ciclo, né? No ciclo de Krebs, são liberados 6 CO2, 8 NADH, 2 FADH2, 2 ATPs. Então, vamos contar isso aqui. CO2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque são 2 acetil-CoA que vão entrar. 8 NADH, eu tenho 2 aqui no processo de oxidação e 3 para cada acetil-CoA que entra no ciclo de Krebs. Então, 3 vezes 2 mais 2, 8. 2 FADH2, eu só gero FADH2 aqui no ciclo de Krebs, então, como são 2 acetil-CoA, vão ser 2 FADH2. 2 ATPs. Então, cada acetil-CoA leva a 1 ATP, se são 2 acetil-CoA, 2 ATPs. Os ATPs são prontamente disponibilizados para a célula utilizar. O CO2, ele vai ser prontamente redisponibilizado para a atmosfera. Agora, os NAD e os FAD vão seguir para a cadeia respiratória, né? Então, a cadeia respiratória, ela é a terceira etapa do processo de respiração celular e ela vai acontecer na crista mitocondrial.
Por que na crista? Porque é aqui que estão presentes as enzimas necessárias para a catálise das reações, né? Então, a gente tem que a glicose, no processo de glicólise, ó, até piruvato, ela gerou 2-NADH, né? No processo de oxidação, que é a entrada na mitocôndria, foram gerados mais 2-NADH. No ciclo de Krebs, propriamente dito, eu gerei 6-NADH, 2-FADH2. Então, eu tenho, na verdade, 2 mais 2 mais 6, 10-NADH. E 2-FADH2, né? Nesse processo aqui de glicólise, eu gerei 2 ATPs. No ciclo de Krebs, já gerei 2 ATPs. Então, agora só falta eu gerar esses 32 ATPs aqui no processo de cadeia respiratória. E a gente vai entender como é que é esse processo. O oxigênio, propriamente dito, vai entrar aqui, ó, na cadeia respiratória. A gente vê que o oxigênio vai entrar como O2 e ele vai sair na forma de H2O, né? Vamos entender como é que é esse processo. O NADH e o FADH2, que estavam carregando elétrons ricos em energia, que foram extraídos da glicose, agora vão ser utilizados na cadeia respiratória para gerar ATP, mais especificamente 32, né? Então, a gente tem aqui a membrana externa da mitocôndria, a gente tem aqui a matriz mitocondrial e aqui a membrana interna da crista, né? O que a gente vai observar? A gente vai observar que agora eu preciso que esses NAD e esses FAD que foram gerados na matriz mitocondrial acessem a crista, né? Então, eu vou precisar da passagem deles aqui por essas bombas permeases, né? Que nada mais são do que proteínas com funções de canais de transporte. Então, à medida que esses NAD e FAD passam por esses canais, eles vão liberando a energia para a síntese de ATP, né? Então, o NADH e o FADH2 produzido nas etapas anteriores vão liberar os elétrons ricos em energia para proteínas da membrana, né? Na hora que, então, eu tenho essa transferência, esses elétrons ricos em energia, eles vão passar atraídos pelo oxigênio por uma série de proteínas da cadeia respiratória. São essas proteínas que estão indicadas aqui na membrana plasmática da célula, né? E aí, da célula não, perdão, da organela, né? Da mitocôndria. 3 dessas proteínas vão utilizar essa energia para bombear íons H+, para o espaço intermembranoso, que é esse espaço aqui entre a membrana externa e a membrana interna e a membrana externa da mitocôndria. Nesse processo, os elétrons vão se encontrar com o oxigênio, vai ser formada então a água, né? Então, é a reação que a gente está vendo aqui, ó. 2H+, mais meio de oxigênio, formando uma molécula de água. Então, a gente sabe que no processo de respiração celular são geradas 6 moléculas de água, né? Então, esse processo aqui vai acontecer 6 vezes. E por isso que a gente diz que o oxigênio é o aceptor final de elétrons. De fato, ele é o último a receber os elétrons, ó. A gente tem uma série de proteínas transportadoras de elétrons, até que quem recebe o elétron por último é o oxigênio. Então, ele é o aceptor final de elétrons. Isso explica por que a gente necessita do oxigênio, né, para o processo de respiração celular, e todas as nossas células necessitam desse composto para o processo respiratório. Esse bombeamento de H+, para o lado intermembranoso acaba deixando essa região com alta concentração de íons H+, né, ou seja, bastante ácido, e por difusão, a tendência desses H+, vão ser voltar para a matriz mitocondrial. Na hora que ele volta, né, ele vai voltar por essa ATP sintase aqui, ó, que é essa bomba aqui, que permite a passagem dos íons H+, já que ele não consegue passar diretamente pela membrana plasmática.
Nesse processo, então, né, nesse único caminho que esses íons H+ vão encontrar nessa ATP sintase, eu vou ter a movimentação, né, dessa bomba que vai favorecer as reações, né, de adição de ADP mais um fosfato inorgânico, gerando ao final do processo o ATP. Esse movimento é realizado pela enzima ATP sintase e é responsável pela adição de um fosfato inorgânico ao ADP, né? E aí, eu vou ter, vamos relembrar, 10 NADH, 2 FADH2, né? Cada molécula de NADH tem energia suficiente para transportar para gerar 3 ATPs. Então, é só fazer uma regrinha de 3. Se um tem energia para fornecer, para produzir 3 ATPs, 10 vão ter energia para produzir 30, né? Cada FADH2 tem energia suficiente, né, para produzir 1,5 ATP. Vamos colocar 1 para arredondar, né? Então, se 1 FADH2 gera 1 ATP, 2 vão gerar 2. Então, nesse processo de cadeia respiratória, eu gero 30 do NADH, 2 do FADH2. Então, 32 ATPs. 32 ATPs da cadeia respiratória, com 2 do ciclo de Krebs, com 2 do processo de glicólise, eu consigo tirar dessa molécula de glicose 36 ATPs. 2 mais 2, 4, mais 32, 36. Quando a gente fala, agora mudando um pouquinho de assunto, né? Quando a gente fala de fermentação, a gente está falando de um processo de respiração anaeróbio, ou seja, a glicólise aconteceu, mas não tem oxigênio para fazer ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Então, esse piruvato vai seguir um outro caminho, que é o caminho fermentativo. Existe uma série de fermentações na natureza, mas vocês precisam conhecer bem 2. 3, se quiserem expandir um pouquinho, né? Fermentação lática, fermentação alcoólica, fermentação acética, que aí você vai gerar o ácido acético ou vinagre, né? É interessante que vocês observem o seguinte: se o piruvato, que tem 3 carbonos, sofrer fermentação lática, ele vai gerar moléculas, né, que também tem 3 carbonos. Então, os 2 piruvatos aqui vão gerar, no final, 2 lactatos. O micro-organismo, ou nós, né, ao fazermos essa fermentação, a gente faz fermentação lática, porque a gente tem conjunto enzimático necessário para que esse processo aconteça. Agora, existem micro-organismos que fazem fermentação alcoólica. Por quê, professor? Porque o conjunto enzimático que eles possuem transforma piruvato em etanol. Então, nesse processo, eu tenho a transformação do piruvato, que tem 3 carbonos, em 2 moléculas, 2 piruvatos, né? Gerando 2 moléculas de etanol, cada um com 2 carbonos. Então, na fermentação alcoólica, eu tenho perda de carbono, e esse carbono vai ser liberado na forma de CO2. Então, na fermentação alcoólica, além do etanol, eu gero CO2. Então, caminho de fermentação. E aí, a gente vai ver isso aqui acontecendo. Os 2 piruvatos, então, vão entrar nas reações fermentativas. Inicialmente, eu tenho a transformação do piruvato em 2-acetilaldeído. Aqui eu libero 2 CO2. Os 2 NADH que foram gerados na glicólise vão entrar nesse processo de conversão de 2-acetilaldeído em etanol, né? Então, o meu saldo energético no processo fermentativo é só esses 2 ATPs aqui, ó, né? Então, o processo de fermentação tem um rendimento energético muito aquém do processo respiratório aeróbio, né? Porque ao invés de gerar 36 por molécula de glicose, eu só gero 2 por molécula de glicose. A fermentação alcoólica, ela é realizada por leveduras, né? Que são fungos unicelulares, principalmente do gênero Cândida, né?
E essas leveduras e algumas bactérias, né, têm essa habilidade de fermentação dos carboidratos, dos açúcares, para a produção do álcool etílico, que é o álcool de 2 carbonos, e gás carbônico. O homem, ele usa os produtos, né, da fermentação alcoólica há milhares de anos, né, não só para o consumo próprio, mas também para a comercialização. Então, a gente vai falar de alguns produtos gerados por fermentação alcoólica que são de importância econômica, como as bebidas alcoólicas em geral aqui representada pelo vinho, também a produção do pão, né? O etanol, que a gente consome e tem consumido bastante atualmente, né? Ele é produzido a partir da fermentação da cana-de-açúcar. E ele vai ser utilizado para fabricação, então, do álcool etílico, que pode ser líquido ou em gel, dependendo do processo de produção. Na fermentação láctica, eu tenho a glicose sendo quebrada em piruvato, e aí eu vou ter esse piruvato sendo transformado em lactato, né? Então, da mesma forma que tinha lá na fermentação alcoólica, os 2 NADH produzidos no processo de glicólise são utilizados, né? Ou seja, são quebrados novamente no processo de conversão do piruvato a lactato. Saldo novamente somente 2 ATPs, né? Já a fermentação lática também, né, é um processo fermentativo anaeróbio, ou seja, não necessita do oxigênio para sua ocorrência. E nesse processo eu vou ter a produção do ácido lático. Nós fazemos a fermentação lática, né, na nossa musculatura esquelética, e existem bactérias que fazem fermentação lática para a subsistência, né? Então, os streptococcus e também os lactobacilos, em que eu tenho a fermentação do açúcar presente no leite por essas bactérias, gerando, então, esse ácido lático, né? Então, ó, partindo da lactose até gerar ácido lático. E essa acidez do ácido lático vai gerar a coagulação das proteínas do leite, que vai, então, se precipitar, né? E aí, eu tenho 2 aspectos que a gente chama de soro e a gente chama de parte sólida, que é a coalhada, né? Que nada mais é do que as proteínas coaguladas. E aí, eu consigo produzir tanto queijo quanto iogurte, que são amplamente utilizados, né? Economicamente pelo ser humano aí, não só para consumo próprio, mas também para comercialização. Só a título de exemplo da fermentação que acontece no nosso organismo, né? As nossas células musculares, majoritariamente, elas vão realizar o processo de respiração aeróbica. Mas em situações de fadiga, em que você tem baixa oxigenação, você não está conseguindo suprir as suas células da demanda de oxigênio que você requer, a musculatura não pode ficar sem energia. Então, o que ela vai fazer? A fermentação lática. Esse ácido lático gerado, ele acaba sendo acumulado, e isso vai levar, então, a alteração, né, da forma da estrutura dessas proteínas, e aí o indivíduo ele tem a cãibra, né? Que a cãibra vai decorrer, então, da desnaturação dessas proteínas musculares em decorrência da deposição do ácido lático. Geralmente, para essa situação, eu vou aumentar a oxigenação, né, dessa musculatura, seja através de uma massagem ou levantando as pernas desse indivíduo para favorecer o retorno sanguíneo e aí a reoxigenação do sangue para o processo de respiração aeróbico voltar a acontecer, ok? Então, pessoal, essa aula termina aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Esse é um conteúdo da primeira série, por isso que eu passei por ele de uma forma mais rápida, é um conteúdo revisional. Espero que vocês consigam fazer os exercícios que estão sendo propostos. Dúvidas, manifestem nas lives e também através do e-mail da turma. Até a próxima!